15 dias de floral. Tô tomando Todd, já tem uma diferença absurda. Nos 2 primeiros dias eu senti uma certa euforia, fiquei um pouco eufórico, mas aí eu consegui ter uma disciplina no meu controle emocional. Toda vez que ficava um pouco mais eufórico, um pouquinho nervoso, eu via que esse sentimento estava vindo, eu já falava, opa, dá pra mim controlar isso, eu consigo ter um certo controle. Isso depois do 2º dia. Desde então, cada vez que eu vou usando, eu fico cada dia melhor. Essa que é a verdade. Consegui ver mudanças no foco, na disciplina, determinação, coisas que antes eu já vinha procrastinando para mudar, para fazer diferença. Parece que o floral, ele fez essa abertura, explodiu, falou, ó, dá pra fazer isso. Mais ativo, fiquei mais reagente, aumentou o foco. Nessa parte aí eu tive um negócio muito bom que eu estudo bastante e quando eu ia estudar, eu conseguia ter um entendimento melhor das coisas, conseguia aprender melhor as coisas. Então na captação assim, de informação, na percepção de ideias, já conseguia entender, eu falava, opa, tá mais fácil, tá mais prático. Antes do floral, eu ficava muito enfurecido quando eu via uma coisa errada. Uma coisa que não estava certa, um processo ali que dava para fazer diferente, que já tinham ouvido uma ideia, mas não tinham captado, então era alguma coisa errada. Quando tem alguma coisa errada, eu fico um pouco enfurecido. Por mais que eu não possa intervir e mexer, você sente aquela coisa assim, ai meu Deus do céu, se fosse comigo, poxa, meu Deus do céu. E aí, nesse momento, a partir do momento que eu comecei a usar o floral, eu consegui dominar isso, consegui entender o que estava acontecendo. E essa raiva, cada vez, gradualmente, ela vinha diminuindo, porque eu conseguia controlar ela. Graças ao floral, eu consegui ter esse controle emocional e sempre com a ideia de ajudar. Ter esse princípio de ajudar a outra pessoa, porque se tem alguma coisa de errado, eu fico enfurecido. Já optei em não sentir a raiva, agora eu vou procurar em resolver a causa desse problema. Então, por que eu estou sentindo raiva? E aí, mediante isso, acaba ajudando as pessoas e tudo mais. Nossa, que lindo que você está falando. Você está dizendo o seguinte, não mudou aquela parte bonita do teu ser, da tua personalidade, que é o interesse em fazer o bem pro outro. Não. Querer o certo. Aumentou. Aumentou. Então você hoje. Só que a diferença é que você não explodindo mais, que o floral te deu esse autocontrole, pelo que eu entendi. Você consegue observar que o processo está acontecendo. E aí você escolhe se vai controlar ou não. É isso que eu entendi. Isso. É isso. Fico administrando ali, sabendo onde eu posso estar atuando e o que eu quero sentir. E que você deve ou não fazer e o que você quer sentir. Exato. Com o ideal principal de querer ajudar. O que acontecia é que essa energia explodia. Era muita energia. E às vezes não conseguia canalizar de uma maneira com equilíbrio emocional. E aí que o Todd muitas vezes se auto-frustra, porque ele fica com raiva de si, porque ele quer o certo, mas ele não conseguiu fazer a outra pessoa compreender devido ao desequilíbrio emocional e da explosão. É isso. Só. Aí com isso vem o julgamento, a culpa e o desgaste total emocional, que é como se a energia explodiu e você se autocriticando, não se dispõe mais a continuar no caminho. Vê se não é isso. É isso aí. A pessoa Todd normalmente é a pessoa mais justiceira, ela quer o certo. Tenta entender. E é muito difícil a gente encontrar a pessoa com esse cristal no coração. Então, acontece que eu percebia nesses pacientes exatamente isso que você está citando, essa explosão, o não controle. A indignação era tão grande nesses momentos que virava um tumulto na vida da pessoa. E aí ele começa a receber diagnóstico, ele começa a ser sedado para não explodir. Só que quando ele é sedado de uma maneira não adequada, muitas vezes vem essa procrastinação que você fala, porque a pessoa fica em torpor. Ela não tem mais digamos, o próprio sistema nervoso dela já não está em funcionamento adequado. Mas ela acaba tendo que aceitar algum tipo de medicamento, algum tipo de alívio para que ela, pela sensação que ela tem de que ela perde os relacionamentos na hora da explosão. Não sei se eu tô lendo certo, né? É isso mesmo. É mais ou menos isso, Todd. É isso aí. A gente equilibra com uma força vibracional. Porque não é alopática, não é um medicamento, é um remédio, vamos dizer assim, natural, né? Que não tem um princípio ativo, não dá um efeito colateral, não estraga rim, não faz nada de ruim para a pessoa, só coisas boas. Tem pequenas reações que eu já te expliquei, né? Às vezes a pessoa pode ter uma explosão diferente, mas é uma explosão mais curta, onde a pessoa se enxerga. Exato. Fala da tua reação para mim um Consegue pouquinho. perceber. Então, a minha primeira explosão foi quando eu tava... De reação, né? De reação. Explosão de reação positiva, onde eu falei, opa... Que aí foi o primeiro feeling que eu tive e falei, agora eu consigo controlar isso. Eu posso optar no que sentir. Teve uma ocasião no meu trabalho lá, onde tinha fila de atendimento,
e a pessoa ela decidiu atravessar a fila. Ela simplesmente, a fila tem uma ordem, ela falou, não, vou na frente. Ela quis ser injusta. Injusta, exatamente. E aí eu já, como assim? Pessoa ali esperando mais de 20 minutos na fila, ela cortou a fila, já começou a subir aquele negócio, opa, calma. Eu percebi isso, eu falei, não, eu posso escolher o que eu quero sentir. Se ela está ali, eu só vou lá e vou orientar. Moça, a fila começa por aqui. E aí ela falou, não sabia, me desculpa. Voltou pro lado de trás e foi pra lá. Então, assim, foi nesse feeling que eu falei, opa, ó o floral funcionando aí. Ó a diferença na minha vida. Ao invés de gritar com ela do balcão, a fila não é aí, a fila é lá do lado de trás. Você tem que ir lá pra trás porque tem pessoas para atender na frente. Não, é só sair e entendi o problema. Não comecei a sentir aquela euforia, eu falei, opa. Aí que eu fui lá trocar uma ideia com ela, daí ela entendeu, super entendeu, foi lá pra trás da fila e deu tudo certo. E você entendeu que foi uma reação por quê? Qual que foi a diferença das explosões de antes do floral? Tenta mostrar. O Taigo de antes, o que iria acontecer? O Taigo Gustavo de antes, eu com certeza iria ser um pouco mais explosivo. Iria inicialmente ficar enfurecido, ia começar a falar com todo mundo ali, olha só, aquela mulher lá, ó, ela fez coisa errada. Tá vendo aquela mulher? Ela decidiu cortar a fila. E aí nisso... eu iria falar com ela, só que de uma forma um pouquinho mais agressiva. Então eu ia com certeza falar, você sabe o que você fez? Você está errado? Aqui não é o começo da fila. O começo da fila é atrás. Tem todas essas pessoas para atender antes, para daí atender você. Diferente de chegar da forma como eu cheguei, de forma mais educada, de forma um pouco mais cortês. Isso mesmo depois da explosão de reação que eu tive, infelizmente. E foi muito positivo isso. Porque eu consegui entender o que estava acontecendo, consegui dosar e consegui saber o que fazer depois. Então, e em vez de ter explosão, você foi para ação consciente. Positiva. Ação consciente positiva, exatamente. Entendi. E a diferença dessa explosão, pontua para mim, entre aquela explosão antiga e essa, que é uma reação que você teve. É que assim, ó, esse foi um caso um pouco mais simples, né? Mas teve vezes que eu já explodi assim de ficar batendo na mesa. Ser explosivo ao ponto de, não de jogar o copo, mas de ficar batendo porta. Teve uma briga com a namorada, eu sou do tipo que fica batendo, tacando as coisas na cara, bate a porta da geladeira, vou sair de casa, bato a porta. Ofende a pessoa. Ofendo a pessoa. Sem querer, falava demais. Nossa senhora, eu colocava ela com a moral pra baixo. Às vezes era... Acabava com a pessoa. Acabava com a pessoa. Literalmente acabava com a pessoa. Então, essas explosões... No final eu me sentia muito mal, porque eu falava tudo o que queria, descarregava, vomitava nela, falava até o que não podia, batia a porta, dava o showzinho lá, fazia o show que tinha que fazer. Nessa que fazia o show, ela começava a chorar, ela começava a se sentir mal. Porque realmente é um monstro, né, que tá ali explodindo de raiva, enfurecido, pavãozão, ficava batendo nas coisas. Então, a partir do momento que eu vi ela chorando, eu entendi o que eu estava fazendo. Aí que eu percebi que eu estava fazendo a cagada. Com a explosão do floral eu já consegui dosar isso. Não cheguei a esse ponto de sair batendo nas coisas, de ofender a pessoa de forma mais agressiva, verbalmente. Então, quando eu percebo que aí eu já retorno. Eu já consigo ter um autocontrole. Entendi. E você só conseguia perceber o que você estava fazendo quando você via o outro na dor chorando. Exato, exatamente. E isso é uma curiosidade muito interessante, porque a pessoa que ela é TOD, às vezes ela convive tanto no mundinho dela, tanto na bolinha dela, trabalho, casa, relacionamento, que ela às vezes não entende que ela é o TOD. E o TOD, ele fica muito enfurecido quando é contra a ideia dele. Contrariado. Quando ele é contrariado. Você vem e apresenta uma ideia. A ideia é top, a ideia é boa, mas ele vem, o TOD, e apresenta uma ideia melhor. Só que a partir do momento que você não aceita, você fala, não, isso daí não, o procedimento é esse, vai ser isso. Ele passa a se frustrar, ele não gosta de ouvir o não. Então, o que você está dizendo é uma coisa muito bonita, porque é uma coisa que não se coloca nos diagnósticos do TOD, que são pessoas que estão sempre numa guerra para trazer um benefício para uma comunidade. E é literalmente o que você descreveu agora. O pensamento do TOD é sempre elaborar, estudar e trazer o que é melhor para trazer uma coisa boa, um alívio do sofrimento, uma melhoria no sistema, confere? Sim. É o que você está dizendo. Sim, sem exceção. E quando você não... Sem exceção. E é todo TOD que eu conheci. Então a gente pode dizer que é uma doença no sentido que explode, que se autopune quando não faz o melhor, que aí pode ter um pouquinho da arrogância, autoritarismo que tem que tratar. Sim. Existe essa autopunição.
Existem. Pô, como é que você não soube isso? Como é que você fez isso? Daí você se As machuca. noites em claro que você fica lá matutando, poderia ter feito melhor, poderia talvez não ter falado aquilo, poderia tatatã. Então essas coisas acabam acontecendo mesmo, né? Querendo ou não. É uma busca de ser perfeito. Literalmente. A gente pode dizer que o Todd é alguém que quer realmente ser perfeito e fazer acontecer perfeito o sucesso e o benefício de todos à sua volta. Isso. O único problema do Todd é punir e se autopunir quando algo injusto acontece. Isso. É. E o Floral tira exatamente essa ou Esse não. peso. Ele só tirou a explosão, o número 1, por enquanto. Por enquanto. Ou só tirou punir o explosão. outro e punir-se, o número 1 não tirou ainda. Não, A gente tá só esperando tive- o 2 pra ver. Só teve um aumento muito grande no meu autocontrole, isso daí com certeza. E a partir dos próximos, vamos ver como é que vai ser as próximas reações. Mas eu tô bem empolgado, quero continuar com isso. E chegando ao 100%, você fica bem, né? É quase aquela realização, pessoal. Porque você tá vendo a vida em outra perspectiva. Agora com o floral, nem dor de cabeça eu sinto mais. Faz tempo que eu não sinto dor de cabeça. Já faz uns 15 dias eu não tenho dor de cabeça. Desde o Floral, Desde o floral. melhorou a dor de isso daí cabeça. já deu boa já. Acho que vai muito do emocional da pessoa. O floral, ele não trata só assim, acho que essa parte nossa, trata o emocional, ele é um negócio que vem com uma força maior, uma canalização, ele trata até algo que talvez não esteja aqui. Trata a real causa do problema, não a doença em si. Trata todo o completo, o corpo todo. Essa que é a verdade. Desde quando eu comecei a usar o floral, eu me sinto mais feliz. Porque as outras coisas estão todas encaixadas. Estou um pouco mais disposto, estou mais focado, tenho um objetivo de vida, estou cada vez mais eufórico para saber como que vai ser o meu dia, sabe, essa vontade. Então isso daí acho que é felicidade. Acho que essa que é a verdade. Podem usar e usufruir, isso daí é uma coisa boa demais. Sentir um poderosíssimo impacto na vida. E a perspectiva, né? Como você vê as coisas. Você pode... Tem duas perspectivas. Você pode simplesmente viver ali, tem que acordar cedo hoje, preciso trabalhar, aí preciso chegar em casa, preciso fazer janta, ou tem que ir para a faculdade de noite. Ver a vida nessa perspectiva é uma coisa. Agora, tenho um emprego, vou para lá, daqui a pouco vou ter meu salário na minha conta, estou me especializando, vou para a faculdade de noite porque daqui a pouco vou conseguir um trabalho melhor, é diferente. Então, essa perspectiva de vida ela está mais aflorada devido ao floral mesmo. Essa sede, essa sagacidade. Bem-estar, alívio de tá certo, segue o baile, vamos aí. É uma coisa muito boa. Bem rico mesmo.